Fala galera, eu sou o Ivandro do canal Segredos da Fotografia e o assunto de hoje é camadas. Quero mostrar para vocês as dicas e truques para que você não perca performance utilizando camadas no Photoshop. Existem várias maneiras que os fotógrafos conhecem, porém o Photoshop é desenvolvido para que de uma maneira correta você utilize e você não perca tempo depois refazendo o trabalho ou destruindo o seu trabalho. De uma maneira não destrutiva, eu vou mostrar para vocês passo a passo como mexer, como manipular as imagens utilizando camadas corretamente. Vem comigo agora que eu vou mostrar para vocês nesse treinamento. Então vamos lá, eu tenho uma foto aqui aberta no meu Photoshop. Essa foto a gente chama de lookbook, né? Ela já está previamente editada, um pouco tom de pele e o fundo dourado, fundo branco, né? A gente vai então basicamente criar algumas camadas de ajustes e algumas camadas entre o fundo e o assunto principal, né? A primeira coisa que eu faço é quando você abre uma foto no Photoshop, ela vem já com o background, a imagem ela abre como um plano de fundo, né? O background. Porém, esse background, notem que ele até tem um cadeadinho aqui. Eu vou ampliar para a gente visualizar melhor, né? Ele tem um cadeadinho na ponta e ele sugere que você não mexa nesse background, né? Ele sugere que você não destrua ele, não manipule tanto ele assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma tecla chamada Command J, ou seja, duplicar a camada. Eu poderia clicar e arrastar ela também aqui, duplicando ela, né? Ó, duplicou o background copy, ou vou dar um Command Z, um Ctrl Z para a gente não precisar fazer esse passo, apenas Command J, ele duplicou a layer, né? Ele duplicou essa camada. Aqui então eu vou colocar ela como uma imagem, vou renomear ela, posso colocá-la aqui como tratamento, né? Vou fazer o tratamento nessa foto. Porque eu não tenho tanta edição para fazer nela, né? Mas vamos lá, vou fazer alguns ajustes aqui, que talvez ainda faltem a gente manipular. Notem que eu puxei a foto para frente utilizando o zoom, né? Mas eu não cliquei no teclado Command mais ou Command menos, né? Também seria uma forma de a gente fazer esse zoom. Eu simplesmente segurei barra de espaço e o Command junto, ou Ctrl, né? E para ampliar, eu cliquei e arrastei para a direita, tanto o mouse como a caneta. Ou para diminuir, puxar para a esquerda, né? Então também é uma dica interessante. Command 0, você ajusta ela novamente na tela e se você der 2 cliques na lupa aqui na barra de ferramenta, ela vai vir a 100% para você. Notem que o arquivo agora ele está a 100%, né? Então eu gosto de trabalhar a 100%, não adianta você ampliar a foto mais do que 100%, porque não há tanta necessidade de você, a não ser se você esteja trabalhando talvez com um produto, algo nesse sentido, que você precisa visualizar a imagem muito grande, mas você tende, quando você está um zoom muito alto, você tende a exagerar no tratamento, você tende a botar nitidez a mais, você trata muito a pele e coisa que não é necessária. Então 100% é o ideal. 50, eu gosto de trabalhar também bastante no 50 porque eu acho que resulta melhor na impressão também, né? Vou fazer um parênteses sobre isso. Então assim, eu vou excluir, ao invés de fazer um ajuste de pele, né, que essa foto já foi tratada, ao invés até para a gente ganhar tempo nisso, eu vou recortar ela do fundo, eu vou excluir o fundo dessa imagem, dessa modelo, né? Então voltar aqui no Command 0, Command menos, né, para chegar ajustar na tela. E o Photoshop 2020, utilizando a tecla W, você vem aqui direto para o End, né? Para Magic End ou para o Crop, para a imagem Select Subject, né? Ele está aqui acima do Crop, né? Então você poderia clicar e escolher o Object Selection Tool ou simplesmente W, né? Até para navegar entre essas ferramentas, você clicar Shift W, ele vai navegar entre as 3 que estão habilitadas nesse momento aqui com o atalho W, né? Eu vou deixar aqui o Object Selection e nós temos aqui então alguns ajustes que a gente precisa fazer para que a gente faça ele funcionar de uma maneira simples e fácil, né? Basicamente eu gosto de deixar ele aqui já o Sample All Layers, que seria todas as camadas, tanto abaixo, né? Às vezes eu estou uma camada transparente, digamos, em cima, e ele não vai fazer o recorte correto. E se eu tenho aqui o Sample All Layers, ele vai ler todas as camadas que tem no arquivo, né? Então eu deixo ele aqui habilitado. E Object Subtract seria subtrair o objeto, né? Então ele vai fazer uma máscara que ele vai excluir o objeto, no caso agora modelo, né, do restante da imagem. E eu poderia clicar e arrastar
Aqui eu cliquei e soltei, ele deu aqui could not find any object to select, ou seja, não posso encontrar nenhum objeto para selecionar. Só pegou essa partezinha branca aqui mesmo, né, que eu soltei a caneta. Então, there might not enough space, enough edge contrast, ou seja, não tem tanta borda de contraste, né, para que o objeto seja muito pequeno. Posso habilitar aqui para... O Photoshop ele é bem interessante por isso, ele explica para você o que você fez de errado também, né? Posso aqui Don't Show Again, mostrar essa dica novamente, ou simplesmente apertar OK. O que eu queria fazer era clicar e arrastar, ou seja, dizer para o Photoshop, meu amigo, esse aqui é meu objeto. Então, clica e arrasta, solta e deixa ele fazer a mágica. Notem que quando eu faço isso, ele tende a não pegar o espaço entre o braço, ou seja, os buraquinhos, né? Isso é uma percepção minha, né? Ele tende a não pegar tanto essas imagens. A borda aqui, como é preta com branco, ele acabou pegando bem. O tênis dela a gente precisa fazer alguns ajustes, mas há de concordar comigo que é uma boa seleção inicial, né? E nada que eu não possa ainda fazer esses ajustes. Vou voltar aqui, vou dar um Command D, vou tirar essas formiguinhas, né? A marcha das formiguinhas ali, e eu vou, ao invés de fazer esse retângulo, eu vou simplesmente clicar no Select Subject. Notem agora a diferença, ele já entendeu o que é fundo, e olhem as formiguinhas aqui no lado de dentro. Então eu ganho um tempinho já com isso também, né? É só uma dica aí, fácil de tomar um cuidado. Como eu vou colocar um texto aqui atrás da cabeça dela, eu não vou me preocupar muito com a seleção aqui para baixo, até para não demorar muito tempo. Mas caso você queira refinar essa seleção, né, você pode pegar a ferramenta de laço, que é a tecla L, né, segurar o Shift para ele ficar o maisinho, né, segurar o mais, ele selecionou o assunto, volta aqui com o maisinho, isso acontece, né, quem usa sabe. Então fiz aqui o ajuste na bota dela. Mesma coisa desse lado aqui, maisinho, então é só a primeira, depois eu venho aqui, vou pegando. Nota porque a bota é um verniz, e esse verniz ele se confunde muito com branco, não tem contraste suficiente para ele visualizar. Mas esse não é o foco do tutorial. No tutorial a gente vai falar sobre camadas. Então depois que eu fiz isso, eu vou clicar aqui. E nós temos aqui alguns ajustes, né? Algumas ferramentas que a gente pode estar trabalhando com camada, estilos de camada, por exemplo, linkar a camada, layers de ajuste. Eu vou clicar nisso aqui como se fosse uma câmera fotográfica, mas é uma máscara, né? Ele tem o branco e preto aqui no meio, e quando eu clico nela, ele vai aparecer então essa máscara aqui. Vou ampliar para a gente visualizar melhor. Então notem que agora o Photoshop parece que não aconteceu nada na foto, mas ele está dizendo assim, nessa camada aqui de tratamento, tudo que está em preto não está aparecendo desse layer. Tudo que está em branco está aparecendo desse layer. Tudo que estiver em cinza ou em transição entre branco e preto, né, ele vai aparecer proporcionalmente ao tom do cinza, né? Então, se eu desabilitar agora o meu background, né, ou seja, eu estou tirando a camada de baixo, vamos ver o que acontece com a foto. A gente tem a foto recortada e sem plano de fundo, ou seja, eu não deletei, eu simplesmente tirei a visualização dele para que a gente pudesse visualizar que agora eu tenho a imagem da modelo, porém eu não tenho nada no plano de fundo. Eu poderia colocar isso num outro fundo, de outra cor, eu poderia fazer uma foto colocando um cenário, colocando alguma ilustração, colocando desenhos gráficos, enfim, a partir dali eu posso criar, né, o que eu quisesse no Photoshop. Vou voltar aqui o meu background, porque a minha intenção é que a gente mantenha as duas imagens, né? E agora, entre essas duas imagens, eu vou criar um texto, né? Então, eu vou colocar aqui, vou pegar a ferramenta T, o atalho T, né? No teclado, que é texto, né? Ou poderia vir aqui na barra de ferramentas laterais, em cima do texto, né? Notem que entre parênteses ele já diz ali texto, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou clicar, posso criar uma caixa de texto, clicando e arrastando. Ele já vai me dar uma caixa aqui de texto. E eu vou escrever, por exemplo, teenage. Né? Então, cliquei aqui no teenage. Não vou ainda Command Enter, né? Ctrl Enter para desabilitar isso. Aqui é onde muita gente para, também trava, porque notem que as outras ferramentas do Photoshop, quando você clica, por exemplo, numa outra ferramenta, você já perde o texto. Daí, quando você clica no texto, ele abre a caixa do texto.
Daí, se você for aumentar, você tem que começar a fazer isso aqui, aumentar muito, né? Sai do monitor aqui, porque você quer ampliar ao ponto de preencher o arquivo, né? Você não precisa fazer nada disso. Eu simplesmente vou dar aqui um ESC, né? Para a gente voltar, né? E voltar aqui, então, pegar a ferramenta de texto, ele vai abrir a minha caixa de texto. Uma vez que eu tenho essa caixa de texto, eu posso abrir aqui as propriedades do texto e selecionar, porque eu já escrevi esse texto, né? E ampliar, então, o tamanho dele. Então, eu vou colocar aqui, ó, 72, não fico contente, vou colocar aqui, vamos lá, 160, por exemplo, né? Vou dar um tab para ele mudar. Agora, notem que ele ficou maior, eu teria que aumentar a minha caixa de texto. Daí, ele preenche, né, como eu acho melhor, como eu quero ali. Command Enter para sair da caixa de texto e vou ajustar atrás da pessoa, aqui atrás do modelo, né? Então notem que eu tenho, voltando aqui para a linguagem da minha camada, né? Eu tenho o background, que é o fundo branco com ela, eu tenho o texto, né? E eu tenho a modelo na parte de cima. Então o texto ficou entre, né? Ele ficou entre o fundo e o primeiro plano, né? E esse texto ele é totalmente editável, eu poderia trocar cor, poderia fazer N coisas, né? Uma coisa interessante que a gente tem muita dificuldade, eu vejo muitos editores com dificuldade, eu vou abrir aqui para a gente visualizar, entre a opacidade e o fill, ou seja, opacity and fill, né, que é a opacidade e preenchimento, né, em português. Existe uma diferença básica entre os dois, né? O que seria isso? Basicamente, se a gente olhar baixando a opacidade, a gente vai ver que ele vai ficar com uma certa transparência. E se eu baixar a opacidade até 0, ou seja, ele não vai aparecer em nada, né? E se eu fizer isso com o fio, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, muita gente pensa assim, para que eu vou usar o fio se a opacidade faz a mesma coisa? Por que surgiu esse fio, né? Na verdade, funciona assim. Opacidade, ele vai dar opacidade em tudo que estiver nessa camada. Inclusive o estilo de camada, né? A gente pode colocar um estilo de camada, digamos, uma sombra projetada, e ela vai dar opacidade tanto na sombra como no que tem nessa camada. O fio já não. O fio ele não vai agir em cima do estilo de camada. Ele vai agir apenas em cima do pixel da camada, ou seja, do texto da camada nesse caso, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar agora para vocês. Vamos colocar aqui uma sombra projetada, um drop shadow. E essa drop shadow aqui, vou deixar ela aqui setada. A gente estava testando antes. Deixei aqui um tom um pouquinho marrom e o preto, né, uma projeção. Apenas para a gente visualizar bem esse treinamento. Vou dar um OK aqui. Então, eu tenho essa sombra projetada aqui no texto agora. Então, notem que se eu baixar a opacidade para 30%, tanto a opacidade do texto como da sombra, os dois reduziram. Se eu baixar o fio, olha que interessante. Eu posso baixar o fio até 0, vai só aparecer o estilo da camada, só a sombra. Então, essa é basicamente a diferença dos dois, né? Vou voltar aqui para o 0, não quero esse efeito, então, como eu não quero mais esse efeito aqui, eu posso clicar no efeito e jogar ele para a lixeira, por exemplo, né? Então, ele exclui ali o efeito que eu fiz, basicamente para a gente ver a diferença entre o fill e o opacity, né? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês a diferença entre layer de ajuste, ou seja, ajuste, né, de camada, e apenas o ajuste, né? Se eu vier aqui no Image Adjustments e, por exemplo, colocar um Vibrance, notem que esse Vibrance, uma vez que eu faço aqui o ajuste que eu acho, né, interessante na foto, e clique OK, esse Vibrance ele vai ser aplicado nessa camada, nos pixels dessa camada, porém eu não tenho muitas ferramentas para depois, se eu quiser retomar a imagem original, eu não consigo mais porque tem um history ali, né? Só que eu vou perdendo todas as camadas, todos os passos que eu dei nessa camada para voltar na anterior, né? Ou também, enfim, aqui tem o fade, né? Que seria a opção de você ajustar e diminuir a opacidade, mas é somente num passo, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou voltar aqui sem, né, fazer esses ajustes. Esses ajustes feitos dessa maneira, você acaba, como eu posso dizer assim, você destrói o pixel, né? Você acaba não tendo a possibilidade depois de retomar o que era originalmente a imagem. Então, o que a gente faz é utilizar os ajustes como camadas, né? Camadas de ajustes.
Essas camadas de ajustes, elas estão aqui dentro do painel ao lado da propriedade. Se você não está vendo, você pode vir em janela, né, Window, e no caso Adjustments, né, e propriedades, que são as duas que a gente vai estar mexendo, né, tanto propriedades como ajustes que a gente vai estar utilizando. Então, em cima aqui dessa camada agora, eu vou clicar e vou criar, por exemplo, um Vibrance, né, a vibração. A vibração é uma maneira não linear de colorir a imagem, de dar cor, dar mais cor na imagem, né? Basicamente, ela vai pegar os pixels que são mais coloridos e deixar eles mais coloridos e sem afetar tanto os pixels que não têm tanta cor, são mais neutros, né? É um cálculo um pouquinho mais aprimorado tem no Photoshop. Eu vou ampliar aqui o meu Vibrance, vou colocar, também não gosto de passar muito de 30, no máximo 40, então vou dar um pouquinho mais de Vibrance na imagem. Como ela está no topo, né, ela está agindo em todos os layers, em todas as camadas aqui desse arquivo, né? Então notem que se eu tirar o olhinho e colocar, a gente vai visualizar. É sutil a diferença, mas a gente tem um pouquinho mais, eu vou exagerar para a gente ver melhor na apresentação, né? Então, ó, sem Vibrance, com Vibrance, né? Só que notem, quando eu coloco esse Vibrance agora, ele está agindo em toda a camada, ele está agindo em todo o arquivo, né? Só que eu quero que esse Vibrance atue somente no tom de pele dela, ou seja, na mão, no rosto e nas pernas dela, né? Sem agir também nos olhos e nos dentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só diminuir aqui um pouquinho, porque eu acho um pouco exagerado essa quantidade. E notem que agora nesse layer de ajuste, a gente tem ele abre já automaticamente uma máscara aqui, ele já colocou uma máscara, né, para que a gente possa manipular essa máscara. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seleção do tom de pele dela, né? Existem várias maneiras de fazer essa seleção, mas eu vou mostrar uma bem simples e rápida de fazer, para que a gente possa isolar o tom de pele do restante da imagem. Select, né? Essa é a primeira opção aqui do terceiro quadrante, Color Range. Em cima desse Color Range aqui, então, eu vou selecionar Skin Tones, tom de pele. E no Skin Tones eu vou clicar no Face, Detect Face, né? Então, ó, sem Detect Face, ele vai pegar no modo geral. E se eu coloco no Detect Face, ele vai priorizar os tons do rosto dela. Ele vai entender, né? O Photoshop ele já tem uma inteligência artificial. Ele entende que aqui tem um rosto. Ele faz a medição desse tom de pele e pega na imagem o que tem parecido nesse tom de pele. Feito isso, vou dar um OK. E agora, então, vou ver a máscara. Para eu visualizar a máscara, eu tenho que segurar o Option ou o Alt, né? O Option no Mac. E agora eu consigo visualizar a máscara. O que eu preciso fazer com essa máscara? Eu preciso pintar, ou seja, eu tenho que pintar ela de preto onde eu não quero que ela haja. E eu vou deixar branco onde eu quero que ela haja. Então, a lógica é essa. Utilizando a ferramenta Brush, né? O B no teclado, a ferramenta Brush Tool, eu vou pintá-la de preto, essa área aqui toda que eu não quero que ela continue agindo, né? Então, basicamente aqui nós temos a opacidade e fluxo, né? A diferença dos dois básica é essa. A opacidade, se eu colocar aqui a opacidade, por exemplo, em 20, né? No caso eu vou deixar aqui a opacidade em 20, eu simplesmente utilizei a tecla no teclado 2.0, né? O 20, ele já automaticamente entende que eu quero a opacidade em 20%. Vou deixar aqui o preto, né? Pintando de preto. Quando eu clico e arrasto, não importa quantas vezes eu passo em cima do mesmo pixel, ele vai fazer essa opacidade de 20%. A não ser que se eu soltar o clique e clicar novamente, ele vai adicionar mais 20%. Se eu clicar e soltar, ele vai adicionar mais 20%. Ele vai adicionando cada vez que eu clico, né? Clico e solto, ele vai estar pintando novamente em 20%. O fluxo, na verdade, é como se fosse a torneira, né? Você pode aumentar a pressão da torneira, aumentar o fluxo de água da torneira ou diminuir o fluxo de água da torneira. Então, se eu segurar o Shift 20, né, eu vou colocar o fluxo em 20, ou o Shift 30, eu vou colocar o fluxo em 30. Poderia vir aqui, até tem um sliderzinho quando você clica, você pode mexer nele assim, ao invés de você ter que clicar e digitar, né? Então, agora o que acontece com o fluxo? Eu vou deixar a opacidade em 100%. E o fluxo, quando eu passo, eu não estou soltando o teclado, né, o clique do mouse ou da caneta, e eu posso ir já pintando e ele vai adicionando através daquele fluxo. Então, se eu tenho um fluxo maior, ele fica mais agressivo. Se eu tenho um fluxo menor, ele fica mais suave e eu posso ir fazendo com mais cautela, né? Então, essa é basicamente a diferença da opacidade do fluxo. Nessa imagem aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou utilizar um laço. Vou fazer aqui uma seleção do rosto.
vou segurar o Shift, vou fazer uma seleção da mão com a perna. Passar assim, né? Preservando o tom de pele dela, eu vou selecionar em Command Shift I, ou seja, inverter essa seleção, né? E vou pintá-la de preto. Para eu pintar ela com o foreground, que é a cor de cima, aqui a cor de base, né? Eu vou segurar o Option e Delete. Pintei ela de preto, né? Ou seja, eu não preciso ficar pintando ela, né? Eu ganho tempo com isso. Para aumentar e diminuir o brush, eu acho que eu já falei, mas vamos lá. Command Option junto. Para a direita aumenta, para a esquerda diminui. Para cima aumenta a suavidade e para baixo diminui a suavidade, ou seja, o brush fica mais duro, né? Então eu vou deixar aqui uma opacidade baixa, uma transição, né? Dureza baixa, e vou continuar aqui pintando. Meu flow está baixo, o fluxo está baixo, vou colocar ele aqui, posso trabalhar entre 30% a 40%. Vou então pintar aqui onde eu acho ainda que não deveria agir tanto esse meu ajuste no tom de pele, né? Notem que a gente tem ainda os olhos e a boca aqui para cuidar, né? Então eu vou diminuir um pouquinho o meu brush, novamente, vou aumentar um pouco mais a dureza, diminuir ele, e vou dar uma pintadinha onde eu não quero também. Eu não quero que o olho dela fique amarelo, e nem a boca dela, nem os lábios. Os lábios eu poderia voltar aqui, fazer uma seleção em Patch, por exemplo, simplesmente para a gente isolar isso, né? Então vou fazer aqui de uma maneira bem grosseira. Poderia criar um ponto, trabalhar com ele para deixar mais orgânico, simplesmente para a gente selecionar a boca dela, né? Vou mexer aqui e Command Enter ou Command Return para virar formiguinha nesse patch que eu fiz. Seguro o Option, teclado, e volto na minha máscara. O que eu vou fazer agora? Eu vou pintá-la de preto. Então, vou segurar o Option Delete e pintei ela de preto. Basicamente, para eu isolar, eu não quero que haja nisso, né? Que o Vibrance haja nisso. Então, se a gente olhar agora, a gente utilizando essa máscara, a gente então ganhou um tom de pele mais bronzeado, porém isolando do restante da imagem. A gente está isolando da peça dela, né? No nosso caso, no nosso trabalho é muito importante isso, porque feito esse isolamento, a gente não interfere na cor da peça, né? E é muito importante que o nosso cliente venda a peça da cor correta, né? Então a gente também tem esse cuidado na hora do tratamento das imagens, né? Depois que eu fiz esses ajustes aqui, eu posso criar um grupo desses ajustes, né? Então, digamos aqui, eu queira colocar vou colocar mais um ajuste para a gente depois criar o grupo. Vou voltar aqui em ajustes, vou pegar então um black and white e vou transformar a imagem em preto e branco, vou segurar aqui, clicar no dedinho, vou dar uma clareada no rosto dela, que eu não quero que atinja tanto o rosto dela, e vou mudar o Blend Mode aqui para Soft Light, por exemplo, e ainda baixar um pouquinho a opacidade. Então notem que eu acabei mudando um pouquinho a cor agora, né? Isso já é uma liberdade artística, assim, não faria isso no lookbook, mas apenas para o treinamento. Então eu estou colocando aqui, deixando um tom de pele um pouquinho mais estilizado, assim, um tom um pouco mais contrastado, um tom frio mais contrastado, né? Poderia, enfim, colocar vários ajustes aqui, mas a ideia que eu tenho é que a gente coloque esses ajustes num grupo. Então eu posso selecionar os dois, se eu tivesse 5, 10 ajustes, poderia colocar, né, quantos eu achasse melhor, e poderia clicar aqui no grupo ou simplesmente Command G, ele vai criar um grupo com esses ajustes ou com essas camadas, né? Posso renomear esse grupo em ajustes aqui. E agora, o interessante disso é que a gente pode tanto trabalhar com a opacidade do grupo, né? Ou a gente pode clicar e criar uma máscara para esse grupo. Então eu poderia, digamos, se eu quisesse, isolar de certas áreas a ação desse grupo nesse arquivo, né? Então é uma maneira também bem interessante de trabalhar com a imagem. Por último, mas não menos importante, eu gostaria de ressaltar para vocês que é muito importante a gente não ficar duplicando a quantidade de layers com pixels de uma maneira, digamos assim, desnecessária, né? Por que isso? A gente tem aqui uma imagem que ela está com 121 megabytes agora utilizando da minha máquina.
Na medida que eu vou aumentando, ou seja, eu vou duplicando por N motivos, no caso, eu quero ajustar um negocinho na bota, eu quero ajustar um negocinho no short. Cada vez, ao invés de você isolar aquela parte e fazer um layer de ajuste, você ficar duplicando a sua camada, notem que agora o arquivo está com 289 megabytes. E se eu continuar aumentando, duplicando os layers, ele vai aumentar, já está com 541. Ou seja, o seu arquivo vai ficando de uma maneira quase que impossível de você trabalhar, dificilmente você vai ter máquina suficiente para operar esses arquivos. Eu costumo dizer para a nossa equipe aqui que às vezes eu preciso, talvez eu tenha que comprar o computador que a NASA opera um foguete, porque dependendo do arquivo tem ali 1, 2 gigas cada imagem, né? E isso é complicado e se for necessário tudo bem, mas se não for necessário você pode trabalhar com ajustes e preservando a quantidade de tamanho dos arquivos, né? Vou deletar todos de uma vez só, cliquei no primeiro, no último, segurando o Shift, e posso clicar aqui na lixeirinha. Ele vai perguntar se quer realmente deletar esses layers selecionados. Eu vou dar sim, ele juntou tudo aqui, deletou, né? Então teríamos mais outras questões sobre camadas, mas basicamente o que eu gostaria de explicar nesse treinamento seria isso. A gente então, de uma maneira resumida, né, voltar aqui na imagem, a gente duplicou a camada, a gente isolou o assunto da camada, né? Nós colocamos um texto entre o fundo e o assunto, né, o modelo, e depois fizemos alguns ajustes de cor nessa camada. Por último, se eu salvar isso em JPEG, eu vou perder todas as camadas, porque o Photoshop ele entende que o JPEG é uma imagem achatada, é uma imagem superficial, só de cima. Então, ele perde todos os ajustes que você fez. Você vai precisar salvar no formato chamado PSD, para que você depois preserve essas camadas e você possa utilizá-las futuramente nesse arquivo. Então, aqui no salvar, né, se você clicar aqui no Ctrl S, né, Command S, ele já vai abrir o Save. E nota que ele vai abrir, então, mostrando. Vou botar aqui para salvar como, porque eu já tinha salvo uma vez para abrir a caixa de diálogo. Vai abrir a caixa de diálogo. Notem que a gente vai ter que colocar aqui no formato Photoshop, que é o formato PSD. Vou anexar aqui o perfil de cor que eu estava trabalhando, o sRGB. E notem que eu estou habilitando os layers aqui, né? Eu não posso deixar eles desabilitados, porque senão ele também não vai salvar os layers, né? Então, feito isso, vou voltar aqui só para nós. Você clica em salvar e ele vai então salvar esse documento com todas as camadas exatamente como estava aqui. Depois que você fez esse processo, caso você queira achatar essas imagens, você pode criar uma ação, você pode usar uma automação em Lot, utilizando o Bridge ou o próprio Lightroom, para que você achate todas essas imagens sem perca de tempo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem deixar nos comentários aqui do vídeo. Eu vou responder assim que possível. E não se esqueçam de ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Até a próxima. Muito obrigado.